Continuando aí, pessoal, agora com a parte clínica da escabiose, a lesão típica é o túnel escabiótico, que mede 5 a 15 milímetros, né, de coloração ali acinzentada, clara, ou até mesmo da cor da pele. Em geral, é um túnel sinuoso, tendo na extremidade migrante uma pequena vesícula do tamanho de uma cabeça de alfinete, que é a eminência acarina, onde se encontra o parasita. Esses túneis, cujo número aumenta com a duração da doença, localizam-se preferencialmente nos dedos, nas pregas interdigitais, nos punhos, nos cotovelos, nos mamilos, sobretudo nas mulheres, nas pregas axilares, na genitália, nas nádegas e no hipogástrio. Nas crianças, as lesões localizam-se também no couro cabeludo, nas palmas e nas plantas. Além de papilocrostas, as lesões ponfosas urticariformes de natureza alérgica podem ocorrer em áreas que não há túneis, regiões escapular e abdominal, por exemplo. Completando a sintomatologia, observam-se lesões de escoriação com hipetigenização secundária. Como complicação, pode haver evolução para glomerulonefrite. No saco escrotal e no pênis, por vezes ocorrem nódulos eritematosos típicos, muito pruriginosos, podendo persistir depois do tratamento, cuja patologia assemelha-se à de um linfoma, sendo, portanto, um pseudolinfoma. O prurido noturno completa o quadro. Em geral, há menos de 50 ácaros causando a infestação. Na sarna crostosa, esse número chega a muitos milhares. Então, a sarna crostosa, que é a escabiose crostosa, conhecida também como sarna norueguesa, por ter sido descrita inicialmente na Noruega, apresenta-se com formação de crostas estratificadas, que podem chegar a centímetros de espessura, localizadas preferencialmente nas eminências ósseas, podendo inclusive comprometer unhas, face, cabeça e regiões palmo-plantares. Ocorre em indivíduos de hábitos higiênicos precários, neuropatas, deficientes mentais e imunodeprimidos. Nesses casos, é astronômica a quantidade de parasitas, o que explica surtos nosocomiais obrigatórios, se não diagnosticada prontamente. Pode ser uma manifestação da infecção pelo vírus HTLV1 e, portanto, deve-se considerar a solicitação de sorologia diante de um quadro suspeito. O diagnóstico. Bom, em relação ao diagnóstico, veja que o prurido noturno e os túneis simetricamente dispostos nos locais de eleição levam ao diagnóstico, que pode ser confirmado pelo achado do Sarcoptes na eminência acarina. Pode-se ali escarificar, com o alfinete e lente de aumento pequena. A curetagem do túnel, umedecido com uma solução de potássio, possibilita o achado de ovos, larvas e ninfas, em preparado entre lâmina e lamínulo, com pequeno aumento ao microscópio. O emprego do dermatoscópio viabiliza a confirmação do diagnóstico, pelo achado de pequenas estruturas triangulares em asa delta e enegrecidas, acompanhadas de um pequeno segmento linear, encontrado na base do triângulo, que correspondem respectivamente à porção pigmentada anterior do ácaro e ao túnel escabiótico preenchido com ovos e fezes do parasita. Além disso, pode-se realizar o método de fita gomada, caso haja o acometimento de nádegas, e fazer o raspado de lesão e biópsia, preferencialmente à noite, pois ocorre o aumento da temperatura corporal e a fêmea do Sarcoptes scabiei fica mais ativa, logo aumenta a sensibilidade. E o tratamento. Antes de iniciar o tratamento da escabiose, é preciso fazer um levantamento de todos os habitantes da casa e avaliar os que estão de fato acometidos.
Nos casos de dúvida, é melhor tratar todos, pois, do contrário, novo ciclo epidemiológico familiar pode ocorrer. Nesses casos, pode-se realizar um tratamento reduzido em relação ao número de aplicações de medicação. Por exemplo, aplicar em uma noite e repetir em outra uma semana depois. Em termos gerais, todos os medicamentos causam dermatite por irritante primário e, por isso, os pacientes devem ser orientados a utilizar a medicação somente como prescrito. Frequentemente, o prurido persiste em função da alergia ao ácaro, mesmo após iniciado o tratamento. Os pacientes, na ânsia de se curarem, continuam a usar a medicação, gerando uma dermatite por irritante primário, que será responsável pela manutenção do prurido. Acredita-se que a comercialização dos sabonetes ascarbicidas deveria ser proibida, pois além de não serem curativos, desencadeiam também dermatite por irritante primário. Os corticosteroides de uso local, aplicados 2 a 3 vezes por dia, devem ser empregados nos casos de prurido excessivo. Os nódulos do pênis e da bolsa escrotal são persistentes e também necessitam de corticosteroide local, de alta potência, 3 a 4 vezes por dia, massageando-se até o desaparecimento. Em caso sem melhora dos nódulos, pode-se aplicar corticosteroide intralesional, 0,1 ml de triancinolona, 10 mg por ml. Infecção secundária, quando presente, deve ser tratada conforme a extensão do processo, seja com antibiótico local ou sistêmico. Não há necessidade de ferver roupas pessoais de cama ou toalhas, bastando apenas lavá-las até após o segundo dia de tratamento. Em condições habituais, o ácaro reside fora do hospedeiro por no máximo alguns dias. Nos casos em que até após uma semana de tratamento persistam as lesões, recomenda-se repetir o tratamento, de preferência com outro escabicida. Todos os medicamentos são igualmente eficazes. A medicação deve ser administrada por 2 a 3 noites seguidas e repetida uma vez, uma semana depois. No adulto, aplica-se do pescoço para baixo, no corpo inteiro, e nas crianças até 10 anos, aplica-se inclusive no couro cabeludo. Os medicamentos devem ser removidos no banho na manhã seguinte ao tratamento. Vários escabicidas tópicos estão disponíveis para tratamento da escabiose. Veja bem a permetrina. É um piretroide sintético, utilizado a 5% em loção e considerada muito efetiva e de baixa toxicidade. É muito pouco absorvida e rapidamente metabolizada. É recomendada a aplicação única à noite e uma segunda após 5 a 7 dias. Não deve ser usada em crianças menores de 2 meses, gestantes e durante o aleitamento. Essa está em destaque, né? Aí tem algumas outras que, só para citar mesmo, o monossulfeto de tetraetilurã, em solução a 25%, que é o monosulfiram, diluir uma parte do medicamento em 2 a 3 de água para adultos e 3 a 4 de água para crianças. A solução deve ser preparada no momento do uso, por ser estruturalmente correlata ao disulfiram, pode causar efeito antabuse quando da ingesta de álcool por até 10 dias após a aplicação da substância. Tal efeito se traduz por vasodilatação periférica, tontura, mal-estar, sensação de morte e etc. O benzoato de benzila, 10 a 25%, loção ou creme usado na escabiose desde 1937, é a substância ativa do bálsamo do Peru. Seus principais efeitos adversos são irritação primária, cheirose e prurido. O lindano, a 1%, gama-hexaclorociclohexano, além de neurotóxico, sobretudo para recém-natos. Seu uso tem sido associado ao aumento de tumores cerebrais em crianças, não deve ser utilizado em crianças gestantes, nem durante o aleitamento, e em pacientes com doenças neurológicas também não. No Brasil, teve a comercialização proibida. Enxofre, na forma de enxofre precipitado, 5 a 10%,
em vaselina líquida ou pasta d'água por 3 noites consecutivas. Embora cosmeticamente pouco aceitável e ocasionalmente irrite a pele, é efetivo e seguro, adequado para crianças com menos de 2 meses gestantes e durante a lactação. Aqui o tratamento sistêmico, é feito com ivermectina, agente antiparasitário de amplo espectro, que é utilizado no tratamento oral da escabiose desde 1993 e é também bastante eficaz no tratamento das demais ectoparasitoses. Existe na apresentação de comprimidos de 6 mg e a dose preconizada é de 200 microgramas por quilo, ou seja, um comprimido para cada 30 quilos, devendo ser empregado sempre para mais, já que a dose tóxica é 60 vezes a dose recomendada. Deve ser evitado em crianças com menos de 15 quilos, em pacientes com alteração da barreira hematoencefálica, como meningites, AVC e TCE, e no período de amamentação. Deve ser administrado com cautela a pacientes em uso de substâncias que atuam no sistema nervoso central. Causa pouquíssimos efeitos colaterais. O seu mecanismo de ação é sobre os canais de cloro, controlados pelo glutamato, presentes nos neurônios e células musculares dos ácaros e nematódeos, e bem menos importante pelo GABA, presente no homem apenas no sistema nervoso central, daí as contraindicações mencionadas previamente, levando a uma paralisia flácida dos agentes etiológicos. O tratamento se faz com dose única, ou preferencialmente repetida após 10 dias em jejum ou longe das refeições. Recomenda-se o seu uso em formas especiais de escabiose crostosa, pacientes com HIV/AIDS e imunodeprimidos, e deve ser evitada a utilização indiscriminada nas formas clássicas da doença, pelo risco de resistência. Em relação à evolução e o prognóstico, não se conhecem casos de involução espontânea, sendo, portanto, uma doença crônica que propicia eventuais infecções bacterianas em função do prurito. E as sarnas zoógenas são as decorrentes do contato do homem com animais com escabiose. Sarcóptes scabiei variedades ovis do carneiro, variedades suis do porco, variedades capri dos caprinos, etc. Esses parasitas são exclusivos de seus animais e, portanto, não se implantam no homem. Porém, passando para a pele do homem, no trato profissional diário, migram na mesma e provocam prurido que não é noturno. Em consequência, podem surgir escoriações e lesões vesicopapulosas, urticariformes e até impetigização secundária. O simples afastamento do trabalho e um banho resolvem um problema. O mesmo quadro pode ser produzido por outros acarinos, como o Dermanissus gallinae das galinhas, o D. avium dos pássaros e o Piemontes ventricosus dos cereais e outros. Por fim, um exemplo de prescrição para escabiose em adultos. Uma observação: não prescreva sem antes avaliar as condições individuais de cada paciente. Então, você pode colocar ali uso oral, a ivermectina de 6 mg, 2 comprimidos, por exemplo, para um paciente de 60 kg, tomar 2 CPs via oral em dose única. 2 CPs, 2 comprimidos. A hidroxizina, que é um anti-alérgico, 25 mg, 10 comprimidos ali, tomar um comprimido via oral à noite. E para uso tópico, você pode usar uma loção de permetrina, um frasco. Aplicar em todo o corpo, do pescoço para baixo, já que estamos falando de um adulto, deixar agir por 8 horas e enxaguar após. Aqui uma questão para praticarmos. A respeito das dermatozoonoses, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. O Sarcópodes scabiei é o agente causal da escabiose? E no lactente, lesões palmoplantares são características?
Prurido noturno e presença de lesões papulares na região inguinal e axilar sugerem o diagnóstico de escabiose? A presença de lesão pruriginosa linear e serpiginosa na região plantar sugere o diagnóstico de escabiose? Pápulas pruriginosas na criança e lesões semelhantes nos familiares são características da escabiose? Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Vale destacar aqui, a larva curens deve ser diferenciada da larva migrans, que é causada pela larva do Ancylostoma brasiliensis, Icânio. Estrongiloidíase é uma doença parasitária intestinal, frequentemente assintomática. As formas sintomáticas apresentam inicialmente alterações cutâneas, secundárias à penetração das larvas na pele e caracterizadas por lesões urticariformes ou maculopapulares, ou por lesões serpiginosas ou linear pruriginosa migratória, larva curens. A migração da larva pode causar manifestações pulmonares, como tosse seca, dispneia ou broncoespasmo e edema pulmonar, síndrome de Luffer. A resposta correta é a alternativa B, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, deixe seu like e gratidão.